Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. E hoje tem muita coisa importante. A gente vai falar com vocês sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o que o Brasil está fazendo e de errado lá fora, mostrando para o mundo a que veio. Vamos entender um pouco mais. Quem está falando que Lula está envergonhando o Brasil não sou eu. É alguém que fez o L. Eu estou falando do João Amoedo. Você lembra quem é o João Amoedo? Não. É o criador do Partido Novo. Hoje, um dos partidos que é a maior oposição ao Lula e ao próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Mas o João Amoedo, por ter feito o apoio ao Lula, chegou a ser expulso do partido, que ele mesmo criou. E agora ele viu a mancada que deu e está tentando tacar as pedras no Lula. Mas será que vai resolver? Vai convencer? Acredito que não. Nesse editorial, ainda vou falar com você também sobre uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que interfere e muito, tá, para os brasileiros em relação a um dos ministros do governo Lula. Você vai entender um pouquinho mais aqui no nosso editorial, tá certo? Então, antes da gente entrar na matéria, só para te lembrar, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Nossa meta é chegar a 1.400.000 seguidores e eu sei que a gente consegue. E se você puder compartilhar também, ajuda muito e não esqueça de dar o like. Bora de matéria? Vem comigo. Vou trazer uma matéria da CNN Brasil. Esse editorial aqui foi escrito pela Priscila Yazbek e ela fala sobre a manifestação de Lula em relação aos Estados Unidos. Estaria o digníssimo presidente da República caçando briga agora com Biden e as grandes potências mundiais? Ou seja, as potências que não são da turminha da esquerda. Será que é isso que está acontecendo? Vou explicar para você. A informação é de que o Lula já subiu o tom no discurso contra Biden e disse que o discurso dele não foi um diálogo de paz, foi um discurso voltado contra a Rússia, e isso não ajuda. A informação é da correspondente da CNN, Priscila Yazbek, depois da fala polêmica de que os Estados Unidos e a Europa prolongaram o conflito no leste europeu. Lula vinha suavizando o discurso, mas na coletiva, no G7, voltou a criticar o papel dos americanos. Posso ser sincero com vocês? Lula foi lá para pôr fogo no parquinho, tocou o terror. Lembra aquele editorial que eu falei para vocês que eles falavam que afastavam o Bolsonaro de qualquer líder mundial porque o Bolsonaro passava vergonha? Pois é, estão demorando começar a afastar o Lula, né? Porque a coisa tá ficando feia. Tá ficando feia mesmo. Numa coletiva de imprensa de Lula, lá atrás, você deve lembrar que ele falou que a Ucrânia e a Rússia ambas têm a mesma responsabilidade. Isso causou um mal-estar gigantesco com a Ucrânia e com o resto do mundo. Também, Lula falou que Estados Unidos e União Europeia têm responsabilidade na guerra, passando pano para a Rússia e jogando os Estados Unidos e a União Europeia no balaio de gato aqui da responsabilidade da guerra. Não pegou bem. Lula teve que se retratar, não deu certo. Aí agora, o Zelensky foi lá no G7, inclusive queria conversar com Lula e muitos noticiários desencontrados. Alguns falam que Lula fugiu, outros falam que foi o Zelensky que não compareceu, mas enfim, o fato é que o diálogo não aconteceu e boa vontade por parte do Lula, nem um pouquinho. Nem um pouquinho. E aí o próprio New York Times regulamenta, dentro de um editorial, que Lula é, hoje, um aliado importante da Rússia na agressão contra a Ucrânia. Ou seja, passa pano para eles. E aí, essa repercussão de tudo isso está crescendo. Vou trazer uma publicação aqui, que é do Mário Frias, onde ele sintetizou aqui algumas matérias. Eu pegaria matéria por matéria, mas o Mário Frias já trouxe mastigadinho para mim, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o João Amoedo. O João Amoedo é o criador do Partido Novo, que hoje é grande oposição ao Lula e que inclusive apoiou o Bolsonaro através do Zema. Lembrando que o Zema, o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que vem fazendo um trabalho impecável no estado, é do Partido Novo. Enfim, na publicação aqui, o Mário Frias,
Ele traz a seguinte matéria do Pleno News. Lula envergonha o Brasil, diz Amoedo após gafe com Zelensky. Então, tece críticas falando que Lula está causando vergonha. Amoedo é um dos responsáveis, tá? E o Mário Frias chama aqui de mau caratismo. Matéria da CNN. À época, Amoedo declarou voto em Lula e chamou de ingênuo quem não vê Bolsonaro como ameaça. Depois do Congresso em Foco, por defesa à democracia, Amoedo declara voto em Lula. Na Carta Capital, um jornal de extrema esquerda, reafirma o meu voto em Lula, diz Amoedo, após o Novo suspender a sua filiação. Mesmo depois de suspender o Amoedo do partido que ele criou, ele continuou dando apoio ao Lula. E aí, para acabar de fechar aqui com chave de ouro, o Mário Frias escreve o seguinte: não foi esse sujeitinho que declarou voto em Lula e de quebra ainda assinou a cartinha da democracia? Agora quer ser oposição ao governo que ele ajudou a eleger? Não engana ninguém com esse papinho. Eu tenho um posicionamento. Parabéns. É isso que eu falo pro João Amoedo. Antes tarde do que nunca. Parabéns agora, não lá atrás. Mas se vocês continuarem com essa guerra, com essa briga, vocês vão perder o foco. Vocês têm que entender que agora o discurso não é Bolsonaro, o discurso não é em relação ao Bolsonaro, é a união de uma direita ou suposta direita, porque 4 anos o Brasil não aguenta. Então não é hora de jogar na cara, eu avisei, seu mau caráter. Não. Quer tecer críticas? Teça. Porque se toda vez que o Amoedo criticar o Lula, você ir lá e falar, olha, tô criticando o Amoedo de novo, olha lá, seu mau caráter, você ajudou. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. A política é bem mais embaixo. Então, se teceu críticas ao Lula, continue. Eu vou parabenizar cada crítica que você fizer. Crítica coerente, eu vou parabenizar. E você tá certo, tá envergonhando o Brasil lá fora. Bora lá. Mais uma matéria aqui para vocês. Lula pode comprar briga de Randolph contra Marina Silva. E eu preciso que você entenda esse trecho aqui dessa matéria. IBAMA sobre petróleo na foz do rio Amazonas. Vamos entender, é necessário que você entenda o que está acontecendo. A Marina Silva, você sabe que ela é ambientalista. A fama dela, a fama política dela é por ser ambientalista. Mas desmatamento na Amazônia, que aconteceu recorde no primeiro mês, nos 2 primeiros meses de governo Lula, não falou nada, deixou quieto. Só que agora ela insurgiu, porque tem um interesse muito grande de uma turminha aí de construir uma exploração de petróleo lá na foz do rio Amazonas. E os impactos ambientais vão ser muito grandes. E a Marina Silva, mesmo sendo ministra do Lula, falou, não, isso não vai dar certo. Randolph Rodrigues, que é do Amapá e tem interesse nessa exploração de petróleo, mesmo tendo especialistas dizendo que isso vai causar impacto ambiental, rodou a baiana e falou que tem que aprovar. Ou seja, nada de protetores do meio ambiente. Quando o negócio vai rolar uma grana ali, quando o negócio vai funcionar, seja para trazer emprego para o Amapá, não sei. Mas aí não tem esse papinho de meio ambiente, não. Aí acabou. A Marina Silva está fiel ao seu discurso, falando que não pode. O IBAMA também, fiel ao seu discurso, falou que vai causar desastre ambiental. E aí, Lula vai para cima da Marina Silva. Ou seja, o cara defensor da Amazônia, o cara que ia fazer a grande agenda global para defender a Amazônia, está defendendo a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Lá no Amapá. Você entendeu? Como é que chama? Hipocrisia, né? Lembrei. Vamos lá, tem mais matéria, viu? Revista Oeste. Moraes vota para anular condenação por peculato de ministro de Lula. Deixa eu esclarecer, abrir a mente aqui para você. Quando você ouvir a palavra peculato, é uma palavra que políticos corruptos inventaram para ficar mais bonitinho quando você ouvir falar de um político corrupto. É furto, é roubo, é desvio de dinheiro público. É isso que é peculato. Então, quando você ouvir falar, peculato, o que ele fez? Ele xingou o outro? Ele fez isso? Não.
ele é ladrão. Ladrão. O cara condenado por peculato, ele é ladrão. Tá? Só que por ser servidor público, não, nós não vamos chamar ele de ladrão, não vamos falar que isso é roubo ou furto, nós vamos falar que isso é peculato, fica mais bonitinho. Pois é, um dos ministros que o Lula colocou tem uma condenação no STJ por peculato. É o Valdez Góes, que já foi inclusive governador. E aí, agora, foi para a mão do STF e o Alexandre de Moraes, que tem uma sanha gigantesca para prender bolsonarista. Mas aí, quando o assunto é os amigos do Lula por peculato, deu a decisão entendendo que ele não cometeu peculato, que ele pegou o dinheiro e deu ainda uma destinação pública. Ou seja, aí nesse caso, vamos mudar os precedentes da corte e vamos liberar ele, vamos anular a decisão. Adivinha quem é o advogado do Valdez Góes nesse caso? Ex-ministro da Justiça de Dilma Rousseff. É isso. É isso que eu estou explicando para você. O ex-ministro da Dilma Rousseff é o advogado, o futuro ministro do STF é advogado do Lula e o Alexandre de Moraes libera ministro do Lula. Essa é a história brasileira que eu trago para vocês, que é a Revista Oeste traz aqui. Não sou eu que estou falando, não. É a Revista Oeste. É a Revista Oeste. Eu tenho minhas fontes. Embora seja assegurado o sigilo das fontes, eu trago e mostro. Então, a grande questão é essa. O Marco Aurélio de Mello, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, já tinha dado pela condenação. O Barroso, lembra o ministro do Perdeu Mané? Pois é, a coisa foi tão gritante que o ministro do Perdeu Mané, lá em 2017, deu voto para manter a condenação do Valdez Góes. Agora foi feito um pedido de destaque. Nesse pedido de destaque, zera tudo. Aí, o Marco Aurélio saiu, não tá lá mais. Aí, o Barroso pode mudar o voto. Aí, o Valdez Góes, ministro do Lula, condenado no STJ por peculato, abre aspas, furto de dinheiro público, desvio de dinheiro público, vai ter a condenação derrubada e vai estar igualzinho o Lula e os demais, descondenado. E tá tudo bem, tá tudo bem. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil. Fazer o quê? Bora lá que eu tenho mais uma bomba para vocês aqui. Hoje é dia de bomba, né? Vamos lá. O antagonista, pessoal, esse, se você não conhece, é o Ricardo Salles, um deputado federal que foi ministro do Meio Ambiente. E ele hoje é o relator da CPI do MST. Lembrando que o presidente é o Coronel Zucco, também apoiador do Bolsonaro. A grande questão aqui é que o MST, e eles falam assim na cara dura, o MST prepara um dossiê contra Ricardo Salles. O deputado é relator da CPI, que é a pura atuação do movimento do Sem Terra durante o início do governo. Então vamos lá. A CPI do MST está convocando o Lewandowski, ex-ministro do STF, para explicar qual era o vínculo dele com o MST. Está convocando o Boulos, está convocando o Stedley. E o Ricardo Salles está disposto a mostrar crimes cometidos pelo MST. O MST juntou-se a ONGs e querem partir para cima do agro, mostrando que o agro vem cometendo crimes ambientais. Será que eles vão pedir ajuda para o Lula e para o Randolph, que estão querendo construir lá na Foz do Amapá uma refinaria de petróleo, lá, exploração de petróleo? Então, eles querem mostrar crimes ambientais do agro e vincular esses crimes do agro ao Ricardo Salles enquanto ministro do Meio Ambiente. Então eu vou resumir o jogo para você. Uma CPI do MST que tem um embate central, a oposição em relação ao vínculo do MST com o governo Lula, pegou para um debate secundário agora que ganha força, e agora a briga é do invasor de terra contra o proprietário de terra. É do MST contra o agro. É isso que se tornou essa CPI do MST. Acaba por aí não, pessoal. Tem mais, calma que não acabou não. Agora, o nosso amigo
da Venezuela, Nicolás Maduro, porque se é amigo do nosso presidente, é amigo nosso também, você não acha? Você sente orgulho? Você sente orgulho? Não, eu tenho certeza que você sente orgulho quando você vê as violações dos direitos humanos que acontecem na Venezuela e vê que o ex-presidente Bolsonaro era uma vergonha para a nação, não podia nem conversar com outros presidentes. Mas o Lula pode, com Venezuela, com Nicarágua. Estou sendo irônico, você sabe disso, mas volta o governo Lula agora a receber uma comitiva do governo brasileiro para criar acordos bilaterais com a Venezuela. E logo, logo é dinheiro nosso saindo do BNDES para lá. Logo, logo é a mesma história que você já está acostumado. E quem vai bancar isso somos nós. Venezuela ainda deve o Brasil ainda, não pagou nada. Tá? E realmente a gente, sabe, fica chateado em ver que nós seremos os responsáveis em bancar tudo isso. Por fim, mas não menos importante, vou trazer para vocês uma matéria do Globo, tá? O jornal o Globo, onde fala que Deltan Dallagnol chamou para a briga o Gilmar Mendes. Ou seja, você lembra do fato que Gilmar Mendes disse que Curitiba tem o germe do fascismo? Pois é. Se fosse qualquer deputado da direita, ele estaria respondendo no comitê de ética na hora. Gilmar Mendes pode cometer uma calúnia contra toda uma cidade. Porque chamar alguém de fascista é calúnia. É calúnia. Aí o Deltan Dallagnol fez um movimento em Curitiba, onde lotou de gente, teve revista de extrema esquerda falando que Dallagnol era uma vergonha, que flopou, que ninguém ia. E nada disso, o evento estava marcado para o sábado, ele passou antes chamando e depois o pessoal foi e lotou. O povo de Curitiba teve coragem de ir para a rua. O risco agora é mandarem prender todo mundo que estava lá, né? Será que isso vai acontecer? Afinal, será que o Brasil não pode mais se manifestar? Olha só, quantidade de gente na rua, tá? Tinha muita gente com camisa verde e amarela, muita gente se manifestando, muita gente dando apoio ao Dallagnol. E nessa fala, Dallagnol partiu para cima do Gilmar Mendes, falando aqui em Curitiba não. Nós temos o germe da democracia. Nós defendemos o poder do voto popular. Nós defendemos a liberdade de expressão. Isso é democracia. Isso é democracia. Enfim, são coisas que a gente não vê só no Brasil, porque também tem na Venezuela, também tem Cuba, na China deve ter, Coreia do Norte deve ter esse tipo de coisa. Ou seja, lugar que não é democracia. Porque aqui no Brasil, o povo gosta de manifestar, principalmente quando não gosta de um governo. Prender o pessoal por causa disso, aí já é querer demais, né? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, é sempre um prazer estar aqui com você. Se gostou do conteúdo, me ajuda compartilhando, manda para mais pessoas. Se não gostou, me ajuda a melhorar. Afinal, a gente está aqui para aprender. Então coloca no comentário, olha, Sandro, você tá muito feio de óculos. Eu tiro o óculos, não tem problema. Não, você tá feio sem barba, eu deixo crescer de novo. Ou então, melhor, não, você tá falando muito rápido. Aí eu diminuo. Tá falando muito longo o vídeo, eu diminuo. Ah não, o vídeo tá de um tamanho bom, tá ótimo. É assim que você me ajuda a crescer, tá? A gente faz aqui para poder fazer o canal chegar ao maior número de pessoas e trazer consciência para as pessoas. Combinado? Grande abraço, beijo no coração e não esquece não, daqui a pouco a gente tem mais um encontro às 9 horas, tá? Às 9 horas tem mais um editorial.